Hora Azul Grená, um programa sobre a atualidade do Torriense. À sexta-feira, em direto da Scoot Fan Store, 22 horas. Para ver na Scoot TV, ON FM e Torres Vedras Web. Hora Azul Grená, porque o orgulho do Oeste somos nós. Muito boa noite, bem-vindos à Hora Azul Grená. Esta é a última emissão deste ano 2019. Nós estamos em direto aqui na Scoot Fan Store, no campo Manuel Marques, para fazer um balanço sobre este ano 2019 do Torriense, daquilo que aconteceu. Os meus convidados desta noite são os seguintes: o comentador residente, meu colega na ON FM, Henrique Correia. Será ele que fará, de certa forma, um balanço deste Torriense 2019, deste ano de 2019, e tenho também como meus convidados o novo diretor-geral do futebol do Torriense, Virgílio Lopes. Muito boa noite, bem-vindo. E o novo reforço do Torriense, Nuno Campos, que também já se estreou com a camisola azul Grená. Estamos em direto nas plataformas de Facebook da Rádio ON FM, na página da Torres Vedras Web e também na Scoot TV, na página do Sport Clube União Torriense. Virgílio Lopes, boa noite, bem-vindo, parabéns pelas novas funções. É um homem cheio de vivências no futebol. Sim, com a idade que eu tenho já tinha que ter algumas vivências no futebol, não é? Mas realmente tenho essa experiência do futebol, tenho esses anos todos no futebol e, portanto, espero que isso se traduza numa mais-valia para o projeto em que estou a tentar integrar-me e que seja uma mais-valia para o Torriense, que é o mais importante. O que é que o levou a aceitar este desafio? Aquilo que me foi apresentado, o conjunto de ideias que me foi apresentado. Eu gosto muito de trabalhar em cima de ideias, sempre trabalhei em cima de ideias e, portanto, o conjunto de ideias e o projeto que me foi apresentado foi, para mim, muito interessante, para aquilo que eu entendo que deve ser o futebol. Neste caso, não só o futebol sénior, o futebol profissional, o futebol sénior, mas também o futebol de formação e um conjunto de projetos que existem para desenvolver nesta casa e, portanto, isso... Desde a primeira conversa que eu fiquei interessado, depois passou algum tempo, depois voltámos a conversar e foi fácil e é um desafio que me está a apaixonar. Henrique Correia, quem é Virgílio Lopes? Olha, boa noite. Virgílio Lopes é um ex-atleta do Sporting de Portugal. Começou no Loures, no Grupo Esportivo Loures, depois ingressou no Sporting de Portugal, foi emprestado ao Famalicão mais do que uma vez. Regressou ao Sporting, foi campeão em 81-82 numa equipa em que o Sporting tinha na frente só Oliveira, Jordão e Manuel Fernandes, e depois tinham aqueles jogadores que, como diz o Manuel Fernandes, infelizmente o Rui Jordão faleceu há pouco tempo, havia uma série de jogadores, muitos deles os carregadores de piano, que sustentavam um trio maravilha que desequilibrava. Foi um Sporting fortíssimo nesse ano, 81-82, com Malcolm Ellison, um técnico diferente de todos os outros. Eu ia aproveitar também para perguntar depois ao Virgílio qual era de facto a mais-valia do Malcolm Ellison, que era um técnico totalmente diferente, tinha tanto de amigo dos jogadores como muitas vezes extremamente extravagante. Era um técnico que gostava de beber champanhe depois das vitórias. Na altura foi, enfim, um técnico diferente que marcou o futebol português. Ele depois ainda esteve no Vitória de Setúbal com o Roger Spray, foi campeão também. Penso que subiu o Vitória de Setúbal da segunda à primeira divisão na altura com Roger Spray. Mas Virgílio era um jogador, daqueles jogadores que qualquer treinador gosta de ter. Era um jogador que era polivalente, era versátil, jogava tanto a central como a 6. Penso que chegou a jogar a defesa direita também quando era necessário. E esquerdo também. Esquerdo de facto já não tinha essa imagem, mas lembro-me do Virgílio jogar algumas vezes a defesa direita, quando o Barão, nomeadamente, era ele que era o defesa direito, e o José Eduardo, presumo. Quando não jogavam, o Virgílio, quando era necessário, também jogava, e jogava bem. E penso que jogava bem a central, chegou a fazer dupla com o falecido Bastos e também com o Zezinho. Naquela altura era livre.
Jogava a livre Jogava-se também, livre. exatamente. Havia essa figura. Eu joguei também a outro nível, mas joguei muitas vezes a livre. Mas de facto, o Virgílio era daqueles jogadores que tinham uma garra, um querer, uma determinação. Quem nos acompanha nos dias de hoje e os mais novos não conhecem a posição de livre. Portanto, o livre era o que jogava Atrás dos centrais. Havia um defesa central que jogava Atrás. 15 metros atrás É. do outro central. Havia um central de marcação e havia um livre. E portanto, basicamente, não havia fora de jogo. Sim, exato. Que comandava a defesa. Hoje, exatamente. Portanto, era o jogador que jogava à frente do guarda-redes, atrás de uma cortina defensiva, com 3 elementos, normalmente eram 3 jogadores, lateral direito, esquerdo e o central de marcação, e o livre jogava atrás. Mas o Virgílio também jogou muitas vezes a 6 e jogou bem. Eu lembro-me que, penso que o Virgílio está ligado também ao jogo histórico do Sporting, do 7-1 ao Benfica, que jogou esse jogo, A central. a central. Mas eu lembro-me que o Virgílio fez um grande jogo nesse dia, nomeadamente quando o Sporting ainda estava ali 2-1, que o jogo ainda estava tremido, que esteve 2-1, os 7-1 foi quase tudo de seguida, e o Virgílio na altura ali atrás, não sei quem foi o defesa central que não jogou nesse dia. Creio que joguei Bastos, eu e o jogou o Zezinho. do Duílio, talvez. Do Willio não, recordo quem é que jogou penso que comigo. não, se calhar o do Talvez Willio, o Zé, talvez. Pode ter sido o Zé. Talvez não o do recordo. Willio. Mas é um jogo muito estranho, muito atípico, porque era a partir de determinada altura, cada vez que nós lá íamos, fazíamos golo, e portanto aquilo, se não acaba, iam para aí 15. Mas acho que foi um jogo em que toda a gente jogou bem. Há dias em que acontece assim. E a partir de determinada altura, o Benfica estava em pânico. Nós, mesmo quando falhávamos, aquilo saía bem, e portanto, se o jogo tem mais 10 minutos, eram 15, porque era realmente cada vez que lá íamos à frente entrava um gol. E Benfica que é campeão nesse ano, curiosamente. E o Benfica que é campeão, nós não ganhámos nada. Exatamente. Só ganhámos aquele jogo importante, ou que passou a ter algum significado. Passou a ser histórico. 4 golos de Manuel Fernandes. Sim, no futebol nós não devemos viver da história, porque o que fazemos ontem Claro. não serve de nada, o que temos que fazer amanhã. Não sentem saudades da história, Virgílio? Não sinto muito. Eu acho que O Virgílio não deixou tenho de jogar saudades. futebol e depois afastou-se do futebol. Teve fora do futebol durante muitos anos. Não tenho que, porque a minha vida seguiu outro rumo. Eu não queria ser treinador e, portanto, naquela altura, depois de jogar futebol, era-se treinador. Eu não queria ser treinador. E, portanto, afastei-me, segui outros rumos. Fiz A forma como acabou a carreira, alguns anos atrás. a forma como acabou a carreira no Também Braga, a ajudou lesão muito, que também teve, ajudou muito. fez com que deixasse o futebol também Acabar alguma a carreira amargura. com uma lesão, ou ter que deixar de jogar por causa de uma lesão, que naquela altura não só me obrigava a deixar o futebol, como corri riscos de ficar diminuído em termos da minha locomoção e da minha vida. Eu estive 10 meses no hospital, internado, portanto, quando tive a lesão. E isso é terrível, porque marca e faz, de alguma forma, ficarmos um bocadinho zangados com o futebol e com aquelas coisas todas que acontecem. Mas não foi só por causa disso, foi que era jogador, depois deixava de ser jogador, era-se treinador. E eu não queria ser treinador e, portanto, a minha vida seguiu outro rumo. E segui o rumo, no ponto de vista certo, é óbvio, não é? E daqui a uns anos voltei, porque fui sempre gostando de futebol, fui sempre vendo futebol, fui sempre discutindo futebol com os amigos. E com um amigo meu criámos um projeto que entregámos para que o Sporting utilizasse da forma como quisesse e os responsáveis do futebol utilizassem da forma como quisesse. Era a nossa visão sobre o Sporting e sobre aquilo que devia ser o Sporting. E com alguma surpresa minha, de repente eu estava fora da minha vida habitual e estava a tentar implementar esse projeto que também era meu, que era meu e de um amigo meu, enfim, era dos dois, no Sporting. E portanto, voltar ao Sporting teve a ver com o facto de serem muitas das minhas ideias que estavam ali, daquilo que eu achava que devia ser feito e como é que devia ser feito. E depois, a partir daí, voltou o bichinho do futebol. Quer dizer, quem passa pelo futebol, se afastar em definitivo, fica afastado em definitivo. Se algum dia se aproxima e volta, depois não consegue. Porque O Virgílio, enquanto jogador, nunca pensou em continuar como treinador? Ou foi a partir de uma certa altura? A determinada altura, quando eu acabei a carreira no Braga, e a determinada altura eu pensava nisso e tinha, há bocado falávamos do Famalicão, eu tinha muitos amigos em Famalicão, inclusive nas pessoas que dirigiam o clube naquela altura,
e havia essa possibilidade e tínhamos falado nessa possibilidade. Depois a lesão acabou por me fazer ficar zangado. Há sempre aquela ideia de porque a mim, eu não merecia, todos pensamos isso, e eu acabei por me afastar do futebol. O Virgílio, para aquilo que me lembro do Virgílio enquanto jogador, também no Braga, onde jogou menos, mas o Virgílio era um jogador que se via dentro do relevado, que era um dos comandantes da equipa, portanto não era aquele jogador amorfo, não era um jogador, presumo que no balneário também tinha algum peso. Poderia não ser o líder máximo do balneário, porque havia outros jogadores no Sporting mais antigos e que com outro poderio, mas me pareceu, para aquilo conhecido Virgílio, que tinha atributos para liderar. Eu não sei se tinha peso. A determinada altura eu era capitão do Sporting e, portanto, tem que se ter algum peso para ser capitão do Sporting. Eu não me parece que a questão se ponha tanto em peso, põe-se naquilo que nós fazemos no dia-a-dia, na forma como trabalhamos, na forma como falamos, naquilo que pensamos, na forma como expomos aquilo que pensamos. Isso é que nos vai levando, naquela altura ou hoje, é que nos vai levando a ter alguma, não diria força, mas algum relevo, alguma influência sobre os colegas. E é sempre preciso de uma equipa a ver isso. E portanto eu tinha na altura também tido o privilégio de poder estudar, coisa que muitos dos meus colegas daquela altura não tinham hipótese de fazer, e portanto tinha um conjunto de conhecimentos e de competências que me ajudava a enfrentar determinadas situações e a ter a opinião sobre elas enfim, a enunciá-las quando era caso disso. E portanto creio que é muito por aí. Muito bem, vamos introduzir aqui nesta nossa conversa o Nuno Campos. O Nuno Campos é um reforço recente do Torriense, já jogou frente à União de Leiria e jogou também agora frente ao Praense. O Torriense que está de regresso às vitórias. Quem é o Nuno Campos? Boa noite, antes de mais. O Nuno Campos é um jovem, muito tranquilo. Sou amigo, tenho muitos amigos, sou um jovem muito tranquilo, que desde que me lembro vejo-me com a bola nos pés, não é? Como muitos jovens. Comecei cedo a jogar futebol, com 5, 6 anos, ingressei no Trofense, nas escolinhas. Por lá fiquei até aos meus 14, 15, onde saí para um clube perto, que é o Ribeirão, que acabou há uns anos. Daí fui chamado ao Benfica nesse ano, que esse ano correu bem, fui lá cerca de uma semana, só que depois... Pronto, por não ficar? Acabei por... Nunca mais, fui chamado uma semana, sim. Fiz os treinos e voltei para o meu clube. Acabou essa época, fui para Júnior, fui chamado para o Leixões. No ano seguinte o Famalicão convidou-me, já me tinha esquecido, o Famalicão convidou-me e a meio da época fui para o Feirense, onde acabei a minha formação. Tu tens paixão pelo futebol, obviamente, não é? E muita, mas pediram-me para te perguntar que marcas de pilhas tu utilizas. Mas... Isto porquê? Porque o Nuno Campos é daqueles jogadores que têm pilhas que duram durante os 90 minutos. Como é que defines como jogador? É assim, eu tenho muita força de vontade. Eu sinto que hoje em dia um jogador não precisa só ter qualidade, é muito importante ter qualidade, mas acho que a força de vontade, a garra, prevalece muito, aliada à qualidade, claro. E eu tento pôr sempre isso em campo. Quando não dá na qualidade, vai dar na vontade, na raça, que eu vou ter mais que os outros. Que é assim que eu me vejo. Eu tento sempre querer mais que os outros. Jogas numa posição de meio campo, mas também já experimentaste outras posições? Sim, já joguei até o ano passado. Não, no início desta época estava a jogar a defesa esquerda. Vens do Trofense? Sim. Não é? E agora chegaste aqui a Torres Vedras, o que é que estás a achar destes primeiros dias aqui na cidade de Torres Vedras? Estou a gostar, é uma cidade muito tranquila. As pessoas aqui, tanto fora como dentro do clube, receberam muito bem. Então dentro do clube parece que estou aqui desde o início da época, é verdade. Sinto-me muito bem aqui. E pronto, também estou com um treinador que já conheço, que claro que facilitou eu vir para aqui. E estou a gostar muito, é tranquilo. Se bem que tens o diretor-geral aí ao teu lado, mas vou-te perguntar se já alguma vez ouviste falar no Carnaval de Torres Vedras. Já ouvi falar muito. Mas eu então... também tenho um grande carnaval lá, que é o de Famalicão. Também é muito conhecido. É muito conhecido, mas não é tão conhecido como o de Torres Vedras. Não. Vais perceber dentro de 1 mês e meio, 2 meses, não é, Henrique? Olha, o Nuno Campos é uma surpresa agradável neste plantel. É um reforço que
veio e que se tem ambientado muito bem esta equipa. É um jogador que eu não conhecia de facto, e não foi por acaso que o Quimberto fez muita força para que ele viesse para o Torriense, porque eu conhecia bem e sabia que lhe dava garantias, e penso que o Nuno é um jogador contagiante, um jogador que portanto, vai a todos os lances como se fosse o último lance da sua vida, jogador muito pressionante, como nós também na nossa narração focámos no pretérito domingo, e portanto penso que é um jogador que pode acrescentar muito em termos de qualidade à equipa do Torriense, e muitas vezes estes jogadores são fundamentais porque têm uma alma muito, muito grande, e há jogadores às vezes com parceiros destes que sobem as suas exibições, e no domingo também se viu um ou outro jogador já a um nível superior, muito por mérito e pela ação do Nuno. Virgílio, o Torriense tem que construir uma equipa cheia de gente com muita garra e vontade de vencer na vida. O Torriense, todas as equipas, todas as empresas, não é possível ter sucesso sem muito trabalho. Não há soluções. O futebol é igual. A questão do futebol é que muitas vezes eles são jovens e vão fazendo a sua formação, e como têm talento, aquilo é relativamente fácil. E quando chegam ao futebol a sério, não estão habituados a trabalhar, porque foi fácil chegar ali. E muitos deles desaparecem assim, depois não se conseguem adaptar, não conseguem começar a trabalhar a sério, não conseguem sofrer, não conseguem levantar-se de manhã, sair de casa e chegarem ao campo, seja ele qual for, seja no Campeonato de Portugal, seja na primeira divisão, seja onde for, e terem essa vontade de sofrer, esse vício de sofrer. Porque quanto eles mais sofrerem durante a semana, menos sofrem no dia do jogo. E eles têm que perceber isso, têm que saber isso. E quando eles aprendem isso, eles transformam-se e tornam-se melhores jogadores, e depois, com melhores jogadores, criam-se melhores equipas. Agora, é sempre uma questão de trabalho, é muito mais transpiração. É muito mais transpiração que inspiração, quer dizer, ele há bocado disse uma coisa que é gira, pelo menos já sabe isso, já não é mau. Mesmo no dia em que não corra bem, pelo menos correr e trabalhar e lutar tem que se fazer isso, quer dizer, tem que se fazer isso sempre. Se o fizermos sempre, nos dias em que estamos inspirados, porque o futebol também depende um bocadinho da inspiração, há dias em que não estamos tão bem, dias em que estamos melhor, mas temos que trabalhar sempre, todos. E não há equipa que resista ao facto de haver um ou dois que não trabalhem e todos os outros trabalharem, como não há equipa que não resista se ninguém quiser trabalhar muito. Portanto, o futebol é trabalho, eles têm que trabalhar, e é assim que eles podem construir as carreiras deles, é assim que toda a gente ao longo dos anos vai construindo as suas carreiras, e portanto o facto de se trabalhar e se lutar, para mim, não é nada de extraordinário. O extraordinário é que isso não aconteça. Mas são importantes ou não estas referências que o Torriense tem para estes jovens jogadores e para esta equipa? Ou seja, o Torriense neste momento tem um diretor-geral que é o Virgílio, que quer queiramos, quer não, é uma glória do futebol português, que jogou ao mais alto nível na sua década, nos seus tempos, e tem um treinador também que andou ao mais alto nível. Isto contribui de certa forma para haver maior responsabilidade por parte de um grupo de trabalho? Eu penso que pelo menos dá a hipótese de, se eles quiserem ouvir, eu falei com eles há 2 dias no balneário, se eles quiserem ouvir e se quiserem aprender, há pelo menos a possibilidade de passar alguma da experiência. A experiência não tem a ver só com a idade, mas tem muito a ver com a idade, porque nós sabemos que temos 2 estradas, sabemos que uma é boa e a outra não presta, porque já lá passamos. E, portanto, podemos ajudar a tomar algumas decisões na vida deles, em termos de carreira, em termos do que fazem no dia-a-dia. É uma questão deles quererem ouvir. É muito típico dos mais novos acharem, eu também já tive 20 anos e também já achei que sabia tudo. Portanto, é muito típico, não é nada extraordinário que eles hoje funcionem assim, porque eu passei por isso, portanto, não são só eles. Nós achamos sempre que já sabemos tudo, então no futebol ainda mais, achamos que se eu já jogo futebol há 7 ou 8 anos, o que é que me vem ensinar? Eu já sei tudo. E aqueles que têm consciência de que vão aprender todos os dias e de que precisam de aprender todos os dias e que podem aprender todos os dias e que devem ouvir aqueles que são mais velhos, que são mais experientes, têm mais conhecimento, esses são aqueles que têm depois mais sucesso. Portanto, se eles quiserem ouvir, eu acho que a experiência que nós temos, a experiência que alguns dos jogadores deste plantel também têm, se eles quiserem ouvir essas pessoas, provavelmente será uma boa ajuda para as carreiras deles. Eu digo-lhe que eu, no início da minha carreira, mesmo achando que
que sabia tudo, porque acho que é normal, a determinada idade nós achamos isso. Acabei por aprender muito com alguns colegas que tive, com alguns treinadores que tive, com alguns dirigentes que tive, e portanto acho que essa aprendizagem se pode replicar agora, como se replica continuamente nos diversos clubes e nas diversas situações, se replicava no trabalho que eu fazia anteriormente, que era com jogadores mais novos. É uma questão deles querem ouvir e entrar para um ouvido, se não sair para o outro, se fica lá alguma coisa, eles a pouco e pouco vão aprendendo. E a ideia é sempre que eles tenham sucesso e que melhorem, porque o sucesso deles é de certeza o sucesso do Torriense. Já agora, pergunto ao Nuno, tu és bom ouvinte ou não? Acho que sim. Aproxima um bocadinho mais. Acho que sim. És? Acho que sim. Gostas de ouvir estes exemplos? Neste caso, tens Claro. um diretor desportivo, um diretor-geral que teve uma carreira de sonho. Provavelmente qualquer jogador ambiciona ter uma carreira a este nível, e o próprio treinador, o Quimberto, conheces muito bem, também jogou ao mais alto nível. Concordas que é importante saber ouvir para conseguir melhorar no futuro? Sem dúvida. Então aqui no Torriense temos a oportunidade de partilhar o balneário e os mesmos espaços com o Sr. Virgílio e com o Mister, e mesmo com o Evaldo, que são pessoas que já estiveram ao mais alto nível, e é sempre bom ouvir as histórias, o que eles nos têm para ensinar, não é? Que eles já estiveram lá em cima, eles sabem como é que funciona, sabem, com certeza já cometeram erros, sabem que erros quais foram, e nós só temos que aprender, não é? Somos novos, principalmente falo por mim, sou novo, há coisas que sei que vou errar também, mas tendo estas pessoas do nosso lado, se calhar torna-se mais difícil cometer esses erros, se eu os ouvir. Henrique. Olha, eu penso que é um privilégio para o Nuno Campos ter ao pé de si, portanto, a apoiá-lo, pessoas tão importantes como o Virgílio, com o trajeto que tem no futebol, também o Quimberto, que jogou ao mais alto nível, Benfica, Sporting e Vitória de Guimarães, e portanto eu lembro-me que quando era atleta aqui do Torriense, que havia uma figura que jogou aqui no Torriense quando eu fazia parte do plantel sénior, tinha jogado na primeira divisão, que era o Clésio. O Virgílio deve-se lembrar do Clésio, que era um ponta de lança que jogou no Estoril e jogou no Belenenses e depois mais tarde no Leiria, e era uma referência para mim. Eu ouvir o Clésio falar, quando ele chegava ao pé de mim e me tratava por menino, eu estou ao pé de si, nunca mais deixei, portanto essa imagem nunca mais se apagou e nunca mais deixou de ouvir a voz do Clésio, e portanto penso que o Nuno vai ter que aproveitar, portanto tem duas pessoas ilustres ao pé de si, para também ele fazer uma aprendizagem correta no trajeto que pretende. O que eu queria perguntar ao Nuno, e depois ainda quero voltar ali ao Virgílio, queria perguntar ao Nuno o que é que ele pensa do Torriense, se ele tinha, quando veio para o Torriense, a percepção de que o Torriense era o clube que é. O Torriense, como o Nuno já percebeu nas imagens que estão ali no wall do estádio, portanto, quando esteve na primeira divisão, o campo estava sempre cheio. O Torriense foi a quinta melhor assistência, foi o clube que teve, em termos de assistências, foi o quinto classificado, portanto, só os grandes, o Vitória de Guimarães e presumo que o Braga, que tiveram mais assistências que o Torriense. O Torriense nesse ano desceu de divisão, mas teve as duas maiores goleadas do campeonato. Venceu aqui o Estoril por 8-1, era o Fernando Santos o treinador do Estoril, e ganhou nesse mesmo ano 6-1 ao Famalicão, onde jogavam jogadores como o secretário, por exemplo. E eu vou perguntar ao Nuno se ele gostaria de um dia ver o campo do Torriense, um dia não, numa época, muitas vezes, o campo do Torriense repleto como estavam ali naquelas imagens. Se já percebeu a dimensão do Torriense, se percebeu que o Torriense chegou a uma final da Taça de Portugal, já esteve na primeira divisão por várias vezes, por 3 vezes, portanto, tem essa noção, Nuno? Eu vou ser sincero, eu antes de vir, eu pesquisei e vi algumas coisas, também falei com o meu pai, e o meu pai tinha-me dito que o Torriense era um clube centenário, e falou-me dessas situações, que costumava trazer muita gente aos campos, que enchia, que os adeptos são muito aficionados, que já podemos ver isso em Leiria e mesmo com o Praense. E sim, quem me dera, mas isso também agora depende de nós. Nós começarmos a ganhar, começarmos a pontuar, que é o que traz as pessoas aqui ao campo, que eu sei que já ouvi falar que os adeptos que vêm ao estádio gostam de ver a bola. Temos é que começar a ganhar, como fizemos no domingo. Muito bem, Nuno.
O Virgílio, voltando um bocadinho atrás, há pouco o Virgílio falou num aspecto que é muito importante, e concretamente com o Virgílio isso também aconteceu, quando dizia há pouco que os jogadores muitas vezes não estão preparados naquele salto para séniores, que muitas vezes fazem um trajeto nas grandes equipas e depois têm que ir para equipas de níveis inferiores, e portanto muitas vezes os jogadores apagam-se aí. O Virgílio curiosamente tem esse trajeto, porque foi ao Famalicão, um clube com outra dimensão, mas curiosamente foi dos jogadores que conseguiu depois regressar ao Sporting e manter a sua posição. Sim, durante 2 anos e meio, 3 anos, eu tinha oficialmente as funções de responsável pela formação do Sporting e, digamos que oficiosamente, funções no futebol profissional. E foi o que fui desempenhando, foi aí que fui conhecendo melhor aquilo que é o futebol atual e que é o negócio do futebol atual. E portanto fui enfim, adquirindo também um know-how que eu espero poder colocar agora à disposição do Torriense, no sentido de ajudar à implementação de um projeto que tem muito a ver também com o aproveitamento da formação e com o desenvolvimento e o crescimento do futebol sénior aqui nesta casa. A formação é muito importante para o futuro de qualquer clube. A formação é muito importante para o futuro de qualquer clube. Nós estamos a banalizar muito a formação. Creio eu que estamos em muitos casos a cometer demasiados erros na formação dos jogadores. Há um estudo interessante da Federação Alemã, não tenho certeza se é da Federação, se é de um instituto alemão, que nos diz que, por exemplo, na Alemanha, os jogadores que chegam à seleção principal são jogadores que só se começam a especializar depois dos 16 anos. Ou seja, eu acho que muitas vezes estamos atualmente a especializar os miúdos demasiado cedo. Mas isso são questões que devem ser discutidas, que devem ser analisadas. O futebol é uma atividade que provoca alguma saturação em quem a pratica e, portanto, quanto mais cedo os especializamos ou damos contornos quase profissionais àquilo que devia ser algo apenas lúdico, mais cedo se calhar estamos a acabar com eles. É algo que se vai trabalhando, que se vai pensando, que se vai discutindo. Eu creio que vamos um bocadinho no sentido errado neste momento, e que a pouco e pouco iremos corrigir a rota e iremos dar-lhes tempo para brincarem só e para se divertirem só a jogar futebol, e a partir de determinada altura então começar a especializá-los, a ensinar-lhes coisas mais específicas, de alguma forma a obrigá-los a fazer determinadas coisas. Eu costumo dizer que estes rapazes, que nós lhes pagamos para correr, não pagamos para jogar futebol, que eles jogar futebol jogavam sem ser preciso pagar-lhes, portanto, como os miúdos jogam futebol porque gostam, e quando começamos a especializá-los, começamos a obrigá-los a fazer coisas que não são tão do agrado deles, e quando fazemos isso muito cedo, provocamos saturação também demasiado cedo. É algo que vamos corrigindo, é algo que vamos acertando, mas obviamente que a formação é importante em qualquer clube, a formação é importante no Torriense, e vamos procurar fazer com que a pouco e pouco voltemos a conseguir tirar da formação jogadores que sejam mais valios na equipa principal. Temos alguns exemplos já, temos um miúdo que está a jogar a guarda-redes que tem 19 anos, e portanto, porque isso é importante para a equipa, é importante para o clube em termos das mais-valias que pode criar a partir daí, e é importante também no sentido de trazer pessoas, de conquistar mais crianças para jogar futebol, de fazer com que eles tenham mais vontade de vir para o Torriense, porque aqui podem começar uma carreira no futebol a sério, e toda esta rapaziada jovem procura escolher os clubes por onde tem possibilidades de chegar ao futebol a sério. Nuno, como é que tu olhas para o futebol de formação? Que sentimento te vem à cabeça quando te lembras do futebol de formação? Tu que deixaste o futebol de formação há bem pouco tempo, tens apenas 21 anos, há 3 anos, mas como é que tu vês o futebol de formação? É um sentimento de saudade, para ser sincero, porque para mim o futebol no seu estado mais puro é quando nós somos mesmo mais pequenos, mais novos, que nós jogamos com paixão, nós não estamos a pensar
em ganhar dinheiro, em fazer do futebol vida, estamos mesmo a divertir-nos com os nossos amigos, que é assim que começamos, não é? Na formação começamos com os nossos amigos, depois vamos crescendo. Hoje em dia é verdade que os jovens cada vez mais cedo começam a olhar para o futebol agora até pelos pais muitas vezes a incutir que o futebol tem que ser, o futebol tem que ser. Eu acho que isso é mau. Eu acho que se tem que deixar os jovens divertir-se, fazer a formação tranquilamente e depois se der, deu. Se não der, porque eu acho que o mal muitas vezes é aquela obsessão, e acho que os pais muitas vezes são eles que prejudicam, para ser sincero. Pais e empresários. Acreditas que um futebol de formação mais solto, com menos obrigação, é mais benéfico para o crescimento de um jovem jogador? Depende, tem que haver sempre regras, tem que haver sempre restrições, não é? Porque para ser jogador de futebol não podemos andar a sair à noite, temos de ter regras, como é óbvio. Não é fácil. A tua formação foi mais orientada para os resultados ou para a diversão? Depende dos clubes. No Feirense era muito bons resultados. Nós queríamos ganhar, estávamos na primeira nacional. O Nuno Manta Santos foi teu treinador? Não. Ele foi treinador de juniors no ano anterior a mim. O meu foi o Tiago Conde. Não sei se conhece. Não. Pronto, no Feirense não é os resultados, não é? Que nós era uma primeira nacional, o clube não queria descer, já no Feirense, o Feirense estava numa altura que se estava a desenvolver muito, que foi quando subiu para a Primeira Liga, que foi no ano que ficaram em 6º lugar na Primeira Liga, que eu estive lá. Claro, já havia aquela vontade de querer integrar jovens nos séniores e, claro, que era virado para os resultados, querer ganhar, começaram a chamar jovens para os séniores. Aí sim, agora no Trofense era mais... Foi onde eu joguei mesmo um verdadeiro futebol tranquilo, onde me diverti muito com os meus amigos, porque era mais lúdico, mais tranquilo. Eu quando comecei a crescer e vi que queria, pronto, saí. Comecei a ir para o Leixões, onde é conhecido, é os Bebés do Mar, e é uma boa formação, os adeptos, os treinadores, eu adorei. O Leixões para mim foi top. Mas depois surgiu o convite do Feirense. Quando é que percebeste que efetivamente poderias vir a ser um jogador de futebol profissional? Sinceramente não sei se foi o momento que eu percebi que poderia ser, mas foi o momento que eu senti que podia conseguir alguma coisa. Foi quando saí do Trofense e fui para o Ribeirão, que era um clube similar, já estavam os dois no Campeonato Nacional de Séniores, mas foi o ano que eu comecei a levar o futebol mais a sério. Também fui, não sei se por ter sido chamado ao Benfica, isso levou a tal acontecimento, só que foi a partir desse momento que eu senti que eu se calhar consigo daqui alguma coisa, e comecei a levar o futebol mais a sério. Fui para Matosinhos e depois para Santa Maria da Feira. E agora o que é que ambicionas? Chegar o mais longe possível. Eu quero isto, eu não largo. É por isso que eu tenho muita atitude que eu tenho em campo, porque eu quero mesmo isto, eu quero conseguir alguma coisa. Eu não entro em campo, eu quando entro em campo eu tenho que entrar para vencer, eu nem penso noutro resultado. É como eu sou. Eu quando entro nas coisas é como eu estava na faculdade também. Eu quando entro nas coisas é para fazer direito. Eu não consigo entrar nas coisas, vamos ver como é que corre, vamos fazer o meio termo, não. Ou é ou não é. E eu quero chegar muito longe, até o que der. Abandonaste os estudos ou ainda consegues conciliar alguma parte? Vou ter que fazer tudo por exame final. É muito mais complicado, vou ter que estudar em casa, ver os PowerPoints. Estavas a estudar perto que área é que estavas a estudar? Gestão de desporto. Gestão de desporto. No Ismael, na Maia. Era perto da trofa. Pronto. Era tudo perto, estava na minha zona de conforto. A Trofense, estudar. O que é que te fez aceitar o Torrense? Porque eu quero jogar futebol e quero viver disto, é o que eu quero. Estavas a jogar num Trofense ou não estavas a ser utilizado? Não, estava a ser convocado e não entrava. Pois. Mas eu, para ser sério, estava na minha zona de conforto. Eu sabia que mais tarde ou mais cedo eles iam-me dar uma oportunidade. Só que eu senti que... Querias sair também da tua zona de conforto para apostar no teu crescimento enquanto ser humano e também enquanto desportista? Sim, o ano passado eu saí da minha zona de conforto e senti que cresci muito. Foi uma aventura top, em Peras. E eu senti que cresci muito. E acho que este ano eu estava a começar a sentir-me demasiado acomodado no Trofense.
e aquilo não estava a desenvolver, não era só promessas, não andava para a frente. Eu sei que eu quero isto, então decidi, pronto, pôr os estudos de parte agora um bocado e vim para aqui e tentar a minha sorte. Como é que conheceste o Quimberto? Foi no Trofense, foi no meu primeiro ano de sénior, que nós estávamos para descer, aquilo estava péssimo e o Mister foi para lá em janeiro. E a partir daí ganhámos todos os jogos, fomos a segunda melhor equipa da segunda volta, só contasse a segunda volta nós tínhamos ficado em segundo lugar e conseguimos salvar o Trofense. Como é que caracterizas o Quimberto como treinador? Eu sou suspeito, mas eu gosto muito do Mr. King. Gosto da maneira de ser dele, lá está, é um treinador que eu não sei bem explicar, mas tem raça, gosto da vontade que ele incute energia, não é? acho que dá para ver Incute energia nisto, que é a vida dele também, que é o futebol. Eu partilho esse sentimento, eu quero isto, eu gosto, eu não sei bem explicar, gosto muito dele, acho que é um bom treinador, sinceramente, e pelos trabalhos que tem feito acho que está à vista de todos, não é? Virgílio, esta desmultiplicação aqui no caso do Quimberto, por exemplo, não lhe pergunto da sua, porque certamente já saiu muitas vezes na vida da sua zona de conforto, mas no caso do Quimberto, especificamente aqui como treinador, fazer esta desmultiplicação para um campeonato, 2 campeonatos abaixo daquilo que ele foi como jogador, isto de certa forma é algo que se encaixa com naturalidade ou acha que é mesmo uma força de vontade extrema de tentar subir como treinador, tentar ter uma carreira como treinador, no mínimo como foi como jogador? Eu acho que quando se é profissional de futebol temos de estar preparados para trabalhar num clube de topo, ou temos de estar preparados para trabalhar num clube que pontualmente não está no topo. O futebol é igual em todo lado, a maneira de trabalhar é semelhante em todo lado. Os meios são normalmente diferentes, mas não são tão diferentes como as pessoas às vezes pensam, mas a forma de trabalhar, o empenho, mais uma vez a seriedade, é semelhante em todos os clubes e portanto não creio, porque faz parte, todos nós que andamos no futebol, tirando alguns privilegiados, jogámos em clubes de topo, alguns não tiveram esse privilégio, depois jogámos em clubes que não estavam tão lá em cima, mas faz parte do futebol. Os profissionais de futebol desempenham as suas tarefas de forma semelhante, seja qual for o clube onde estão. E se não for assim, não vão ter sucesso, de certeza absoluta. Pegando nesta palavra-chave, que é o sucesso, como é que se tem sucesso num campeonato de Portugal? Com muito trabalho. No distrital, com muito trabalho. Na segunda divisão, com muito trabalho. Na primeira divisão, com muito trabalho. O sucesso nunca pode estar dissociado do trabalho. Ninguém tem sucesso se não trabalhar muito, se não se empenhar muito. E, portanto, aqui, hoje, vai ser fundamental todos trabalharmos muito. Nós trabalhamos muito fora do campo, eles trabalharem muito dentro do campo, criamos as condições para que eles possam trabalhar bem e muito, e eles depois aproveitarem as condições que têm e conseguirem aquilo que é também fundamental no futebol, que é os resultados e é o sucesso. Há pessoas que se especializam em justificar o insucesso e há pessoas que trabalham para ter sucesso. Essa é a diferença. Não sei se Henrique... Olha, a propósito daquilo que o Virgílio está a dizer, e o Nuno também estava a referir, eu estava-me a lembrar aqui de uma entrevista que o Ricardinho do futsal deu há uns tempos atrás, em que ele dizia, quando foi convidado para ir para o Benfica, que não queria ir porque nunca tinha saído do Porto e era impensável para ele vir para Lisboa, e que a mãe, como ele já se tinha comprometido com o Benfica, portanto a equipa que ele jogava na altura, o Freixeiro, portanto apareceu com uma mala cheia de dinheiro e o Ricardinho disse ok, eu vou continuar, e a mãe acho que quase que lhe deu uma palmada na cara, porque ele tinha que ser sério e já se tinha comprometido com o Benfica. O Benfica ter-lhe dito, vais para Lisboa, vais jogar no Benfica e vais ser um dos melhores do mundo ou o melhor do mundo, e realmente ele hoje refere isso, e portanto ele saiu da zona de conforto,
segundo ele, nunca tinha saído do Porto. Quando o Benfica o convidou, ele disse ok, mas se calhar não levou aquilo muito a sério, e depois foi, enfim, puxado pela mãe para o tal desafio da vida dele, e a partir daí é o jogador que é. E realmente eu acho que nós temos o grande exemplo do Cristiano Ronaldo, não é? Que é um jogador que hoje é o que é, parece que é fácil, mas lá está, um jogador que nasceu numa ilha, nasceu na Madeira, portanto esteve aqui em Lisboa a passar pelas dificuldades que toda a gente pode imaginar, longe da família. Ele inclusivamente quis regressar à Madeira porque a saudade da família, e ele era, portanto, a família era uma família humilde, mas muito unida, e depois conseguiu realmente ultrapassar essa grande barreira, e todo o esforço que ele fez e que o catapultou para o nível. E o Virgílio seguramente Falou do Cristiano, eu não conheci o Cristiano no Sporting, mas conheço muitas histórias que entretanto me foram contadas. Inclusive é um amigo meu que trabalhou comigo no Sporting, que vive aqui em Torres Vedras, que é o Luís Martins, e que o acompanhou na altura em que ele estava lá, e contou muitas histórias acerca do Cristiano. O Cristiano teve uma coisa que o ajudou muito naquela altura, que foi alguma desconfiança de algumas pessoas, porque havia pessoas que achavam que ele jogava mal com o pé esquerdo, jogava mal de cabeça, iam apontando muito mais os defeitos do que as qualidades. E o Cristiano tinha uma característica muito própria, que era, ele diz que eu não jogo bem com o pé esquerdo, então vou mostrar como é que é. E treinava, e umas semanas depois tinha um pé esquerdo tão bom como o direito. Eu jogo mal de cabeça, então vão ver como é que é. Ele tinha sempre esta necessidade de, cada vez que lhe referiam algo que ele não fazia bem, ele ia trabalhar aquilo que fosse necessário para fazer bem aquilo que estavam a dizer que ele ainda não fazia bem. Isto não foi vivido por mim, foi-me contado. Sim. Isso é um bom exemplo. Ou seja, isso é um exemplo para todos eles. Se eles tiverem essa capacidade de perceber que não fazem algo bem e trabalhar aquilo que não fazem bem, não vão ser perfeitos. Ninguém é perfeito, o Cristiano não é perfeito, não há ninguém perfeito, mas vão de certeza absoluta melhorar muito aquilo que fazem e da forma como o fazem, porque esse é o segredo. Tal como eu dizia há bocadinho, que podemos arranjar milhentas justificações para o insucesso e sermos muito bons nisso, e até sermos convincentes. Não tive sucesso porque aconteceu uma série de coisas com que eu não tenho nada a ver, e portanto eu não tenho que mudar nada porque eu estou a fazer tudo bem, o resto, toda a gente que está à minha volta é que está errada. Aquela história da mãe que está a ver o filho na tropa a marchar e diz: vão todos com o passo errado, só o meu filho é que vai com o passo certo. É um bocado isso. Ou então olharmos, percebermos aquilo que não fazemos bem e trabalharmos até fazer bem aquilo que não fazemos bem, e procurarmos assim o sucesso, porque quer queiramos, quer não, esta é uma atividade. Um clube desportivo, um jogador de futebol, seja no que for, em qualquer atividade, mas principalmente nesta, que é muito pública, o futebol é muito público, que o que é importante, o que é verdadeiramente importante, é termos sucesso e trabalharmos para ter esse sucesso. E isso depende muito mais da nossa vontade do que daquilo que nos envolve, normalmente. Eu às vezes ouvia, e continua a acontecer, dirigentes a justificar nas dispensas dos jogadores, que é uma coisa terrível de fazer e de receber, não é? É um sentimento terrível. E eu via dirigentes justificar aos jogadores: tens que ir embora porque o treinador não te quer. O treinador não quer, não, há uma estrutura que não o quer, não é o treinador, porque o jogador vai dizer: não, eu estou certo, eu não fiz mal nenhum, eu não estou a fazer nada errado, o treinador é que não gosta de mim. É sempre, vamos nisto. E é a forma errada de levar as coisas, ou seja, não é porque alguém não gosta de um jogador de futebol, ele é que não está a conseguir fazer aquilo que era suposto fazer. E se ele conseguir perceber, sem nunca entrar em depressão, de que o único responsável pelo sucesso e pelo insucesso dele, ou o principal responsável pelo sucesso ou pelo insucesso dele, é ele próprio, é muito mais fácil para ele mudar, é muito mais fácil para ele melhorar, é muito mais fácil para ele lutar por alguma coisa do que se achar que é toda a gente à volta dele, menos ele. Isso é muitas vezes os erros que nós cometemos e que eles cometem. É de facto uma inspiração o Cristiano Ronaldo, ou não? Quando se pensa no futebol, na dedicação, no esforço e na conquista
ele é ou não, para a maior parte dos futebolistas portugueses, é sem sombra de dúvida a grande referência de Portugal no mundo. Mas para quem trabalha e leva isto muito a sério, achas que alguma vez já pensaste no Cristiano Ronaldo cada vez que estás a treinar, ou não? Eu propriamente não, porque é um jogador que eu admiro muito e acho que qualquer pessoa que goste de futebol e que queira ser jogador de futebol tem que ter o Cristiano Ronaldo como modelo, sem sombra de dúvida. Mas não é um jogador que eu me identifico enquanto jogo, é por isso que estou a falar em termos de trabalho. Mas estamos a falar na questão de trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. Só tenho que olhar para ele. Acho que é o maior exemplo de trabalho no mundo do futebol, desde que eu me lembro. Consideras-te forte psicologicamente ou não? Lidas bem com a crítica? Sim, tranquilo. Então, no futebol nós temos que saber lidar com a crítica, porque senão nós todos os fins de semana temos que provar algo. Por exemplo, nós ganhamos agora o Praense. Se nós não ganharmos em Castelo Branco, já está tudo mal outra vez. O futebol é assim, o futebol é domingo após domingo, todos os dias temos que provar, temos sempre algo a provar. Muito bem, antes de avançarmos para um balanço final e de fecharmos este programa, um balanço daquilo que foi o ano 2019 do Torriense, pergunto ao Virgílio, agora em relação ao futebol sénior profissional, aqui do Torriense, que objetivos tem para esta equipa? Se é uma equipa que vai ser reestruturada nos próximos tempos e vai ser equilibrada de certa forma, com vista aos objetivos que estão propostos no início da temporada, que era o Torriense ficar nos 8 primeiros lugares. Esta equipa está a ser reestruturada, está a ser remodelada. O Nuno é um bom exemplo, foi o primeiro a chegar. Tem chegado outros, vão chegar outros. Aquilo que se está a fazer é tentar dotar esta equipa com mais qualidade, com mais competência para disputar aquilo que está a disputar, e os objetivos mantêm-se de alguma forma aqueles que sempre foram. Eu sempre achei e continuo a achar que definir objetivos é muito bom, mas depois atingir esses objetivos tem que ser feito jogo a jogo. E tal como ele disse, e ele já devia pensar assim, mas eu também lhes disse isso há 2 dias atrás ou 3 dias atrás, aquilo que eles fizeram contra o Praense foi muito bom, merecem todos os elogios, eu dei-lhes os parabéns, mas é passado. Aquilo que conta agora é o jogo do próximo dia 5. E depois do jogo do próximo dia 5, o que conta é o jogo que vier a seguir. Ou seja, há objetivos traçados, vamos procurar atingi-los. Os objetivos são tudo aquilo que pudermos, mas para atingir objetivos depois trabalha-se jogo a jogo, tendo consciência de que no futebol tudo aquilo que fizemos ontem não vale nada hoje. E não vale a pena ficarmos tranquilos a olhar para aquilo que fizemos e a deliciar-nos com aquilo que fizemos, porque no dia a seguir, se não fizermos bem feito, tudo aquilo que fizemos não vale rigorosamente nada. É mais uma maneira, se eles conseguirem pensar assim, se conseguirem funcionar assim no dia a dia, é mais uma maneira de os estimular, de eles querem trabalhar mais, cada dia querem trabalhar mais, porque será depois muito mais fácil atingir aqueles objetivos que estão estimados e que estão previstos e que todos nós vamos trabalhar para conseguirmos lá chegar. Virgílio, e a prospeção é mais difícil no campeonato de Portugal, neste campeonato, ou ao mais alto nível? Certamente que os jogadores que virão já terão um dedo seu, obviamente, não é? A opinião sua em relação àquilo que pode reforçar a equipa do Torriense, em consonância com o treinador e com a estrutura diretiva, mas é mais fácil fazer prospeção neste campeonato ou ao mais alto nível? Eu estou aqui há 6 dias, 7 dias, 8 dias, qualquer coisa assim, e portanto apanhei em andamento um trabalho que já estava bem feito, que estava bem feito em muitos aspectos e portanto de alguma forma eu acompanhei aquilo que estava feito e tentei, num caso ou noutro, dar a minha opinião também, porque eu não tenho a pretensão, nem ninguém deve ter a pretensão, do meu ponto de vista, de chegar a uma casa onde não se conhece ninguém e dizer não, tudo está mal, vamos fazer tudo bem. Não, nós temos que ouvir as pessoas que estão, temos que perceber o que é que as pessoas pensam, temos que perceber o que é que as pessoas querem, temos que trabalhar todos em conjunto. Eu é que tenho que me integrar na estrutura que existe e depois, a partir de determinada altura, então, fazer aquilo que eu sempre fiz. Eu não tomo decisões, faço propostas a quem tem que decidir e se as pessoas que têm que decidir se concordarem com aquilo que eu proponho, tentamos executar as coisas. Portanto, o trabalho estava, como lhe disse, feito,
bem feito na maior parte dos casos e, portanto, não me foi nada difícil para mim acompanhar esse trabalho que estava feito no que diz respeito à reestruturação da equipa. Portanto, estamos a reestruturá-la, estamos a colocar algumas coisas nossas que nós também pensávamos e que não estavam presentes. Temos uma ideia que tem a ver com a realidade atual, temos uma ideia que tem a ver com o futuro, estamos a preparar uma equipa não apenas para hoje, mas uma equipa para ter uma espinha dorsal que possa funcionar no futuro, que possa funcionar nesta divisão, que possa funcionar acima, porque também não me parece, isso para mim é uma realidade incontornável, não me parece que se mudarmos o plantel quase na totalidade a cada época que os resultados sejam bons, porque há uma estabilidade que é necessária, há uma cultura de clube que é necessário os jogadores terem, há um conhecimento do clube e das pessoas que trabalham no clube que é necessário os jogadores terem. Portanto, se conseguirmos ter uma estrutura ou uma coluna que se mantenha e que permita aos que chegam a encontrar jogadores que já conhecem o clube, têm a sua cultura, é muito mais fácil trabalhar-se e mais uma vez as possibilidades de sucesso são, porque isto tudo assenta no sucesso, as possibilidades de sucesso são, do meu ponto de vista, maiores. Daí estamos a trabalhar para aquilo que é a realidade atual, para aquilo que é o momento atual, e estamos a trabalhar também com vista àquilo que poderá ser o futuro, ou que queremos que o Torriense seja no futuro. Não sei se querias... Não, era só de facto perguntar ao Virgílio se foi o projeto que o entusiasmou a vir para o Torriense. Sempre, a mim são sempre as ideias das pessoas, as ideias que me apresentam. Ficou surpreendido com o projeto? Não fiquei, porque eu tinha falado com algumas pessoas que eu conheço e que me tinham falado muito bem das ideias que estavam a ser implementadas no Torriense. Como eu gosto muito de trabalhar em cima de ideias, gosto muito de trabalhar em cima de projetos, gosto muito de trabalhar em cima de ideias bem alicerçadas, foi muito fácil para mim, porque aquilo que me apresentaram, aquilo que me mostraram, era para mim apaixonante. Eu poder participar com a idade que tenho numa coisa destas, para mim era apaixonante e portanto não foi nada difícil decidir, não houve nada que me dissesse, mas se calhar não, antes por contrário, tudo me dizia não, é uma coisa interessantíssima para fazer e deixar alguma coisa feita e que daqui a uns anos eu passo aqui por Torres, já muito velhinho, e nos lembremos todos quando fizemos aquilo e aquilo foi bem feito e ajudámos o Torriense cresceu. É isso que eu pretendo e é em cima dessas ideias que eu pretendo trabalhar. Foi assim no Sporting, é assim no Torriense, será amanhã noutro sítio qualquer que eu esteja, seja em que atividade for, sempre em cima de projetos, em cima de ideias, não em cima de sonhos mirabolantes, de primaveras que vão chegar assim, cair do céu assim de repente e que depois não, como é óbvio, não chegam. Não resultam. Muito bem, Nuno, uma última questão, como é que foste recebido aqui pelo plantel e que opinião tens deste plantel do Torriense? Como já tinha dito, fui recebido de uma forma incrível. É tudo boa gente aqui no clube, por estas 2 semanas que eu já estou aqui. Os jogadores foram impecáveis, todos. O Evaldo apresentou-me logo ao plantel todo, mostrou logo tudo, o ginásio, mostrou-nos as instalações todas, foi impecável. Como já disse, sinto que já estou aqui desde o início da temporada. É muito bom. Muito bem, Henrique Correia, um ano que vai ficar para a história do Torriense, este ano de 2019, que em um curto espaço de tempo, que balanço fazes desta época com o Torriense que trocou de direção, a SAD foi adquirida também pelo Dr. Nuno de Carvalho, um Torriense que mudou radicalmente, como da noite para o dia, daquilo que se passou nos primeiros 6 meses do ano e aquilo que se passa nestes últimos 6 meses. Olha, eu espero que a região e as gentes de Torres Vedras possam de facto acompanhar esta evolução que se está a processar no Torriense. De facto, o Torriense era um clube que, enfim, estava maniatado, tinha aqui uma SAD com investidores chineses, era um clube que, de facto,
não conseguia crescer. Portanto, o Torriense vivia aqui numa situação de marasmo que começava a afastar algumas pessoas que gostam do clube, pessoas que sentem o clube, pessoas que dedicaram também as suas vidas ao clube. O Torriense é um clube, o Virgílio e o Nuno, o Virgílio conhece o Torriense há muitos anos, sabe que o Torriense é um clube que tem uma massa associativa, uma massa adepta, entusiasmante, frenética, que gosta do clube, acompanha o clube. Os tempos hoje são outros. Portanto, a realidade hoje é diferente. Nós já falámos no último programa, num dos últimos programas, que antigamente a formação tinha campo cheio, porque as pessoas tinham o hábito, tinham a cultura do Torriense, o domingo era o dia do Torriense. As coisas hoje são diferentes. Mas o Torriense, se continuasse ligado, portanto, ao projeto anterior, o Torriense, dentro de pouco tempo, era um clube praticamente aniquilado, porque perdia identidade, perdia a sua história centenária. Era uma história que dificilmente a juventude torriense viria a conhecer, porque havia um divórcio das gentes de Torres Vedras em relação ao Torriense. Os resultados, quando apareciam, as pessoas vinham porque gostam do clube, mas o ano passado, quando houve uma sucessão de resultados negativos em que a equipa mergulhou, viu-se realmente o divórcio que houve das gentes de Torres Vedras. Felizmente que apareceram pessoas que gostam do clube, há pessoas que podem levar o Torriense de facto a um patamar alto, eu acredito que sim. Não estou aqui a favorecer ninguém, mas sou amigo e conheço o Dr. Nuno Carvalho há muitos anos, e portanto tenho uma grande amizade por ele e consideração. Portanto, ele é uma pessoa que, a nível empresarial, enfim, é mais do que conhecido. Acho que pode realmente, com a sua sabedoria, transportar todos os conhecimentos que tem para uma gestão mais moderna, e fazer com que o Torriense passe também a ser um clube com outro tipo de organização e com outro tipo de modernidade. Portanto, há coisas que já são visíveis. Portanto, há muita gente que já percebeu que o clube está a mudar para melhor e vai mudar para melhor. Depois é como diz o Virgílio, os projetos têm que ser sustentados. Nada na vida acontece se não houver uma sustentação, se não houver uma base sólida e se nós não trilharmos um caminho ponderado e um projeto bem definido. O que eu penso é que realmente as pessoas têm que também ter um bocadinho, têm que perceber que isto começou de uma forma, as coisas foram feitas de uma forma muito, muito brusca. Portanto, 2 dias do início do campeonato não se sabia ainda qual era a situação do Torriense. O Torriense não tinha clube, não tinha equipa, o clube não sabia se ia parar ao distrital ou se ficaria nesta divisão, e portanto é claro que para mim, eu sempre disse, e quando as pessoas me abordam na cidade eu digo que há que ter calma, é o ano zero. O Torriense está no ano zero e portanto tudo o que vier este ano é bom. Eu acredito sinceramente, falando honestamente, e pondo a fasquia um bocadinho alta, que o Torriense ainda vai dar luta para ir ao play-off, porque acredito que na qualidade dos jogadores, portanto, na remodelação que vai ser efetuada e toda a história que o Torriense tem. E o Torriense é um clube sério e honesto e vai pagar a tempo e horas, portanto isso eu não tenho dúvida. E portanto já se está a ver e a ouvir o que é que está a acontecer com alguns clubes, nomeadamente alguns clubes da nossa zona. Ainda há bocado, antes de vir para aqui, vi no rodapé da televisão que infelizmente o Fátima é outro dos clubes que já está apoquentado com salários em atraso. E portanto tudo isso vai jogar a favor do Torriense. Portanto, o Torriense, sendo um clube sério e um clube honesto, portanto os jogadores também vão perceber que para eles é muito importante estar neste clube, que é um clube histórico, um clube centenário, um clube que o lugar dele não é no Campeonato de Portugal. E é um clube que apenas no seu ano zero já consegue ter nos seus quadros figuras incontornáveis do futebol português. O caso do Virgílio Lopes, do Quimberto, do Evaldo no futsal, o Pedro Costa, que é provavelmente o segundo jogador português com mais títulos no mundo. É dos jogadores com mais títulos no mundo, assim é que é, o Pedro Costa. Isto também é muito importante, terá que ser um clube mesmo com história para poder cativar pessoas que foram extremamente influentes no futebol. Sim, Rui, não há dúvida nenhuma. O Torriense, nós estávamos a falar do futebol, mas o Torriense num ápice criou o futebol feminino. Portanto já estava, portanto o clube já tinha o futebol feminino, mas agora com um projeto de subida, com um projeto
projeto forte em termos de projeção do futebol feminino no Torriense. O futsal foi criado, portanto, quer dizer, o ano passado, com esta nova direção, e portanto é um espelho. Portanto, o futebol sénior masculino tem que olhar para o futsal, que está a ter resultados fantásticos, o futebol feminino, e portanto tudo o resto. O que eu acho, isto era uma conversa que demoraria muito tempo, é que realmente a formação do Torriense, que sempre teve uma boa formação, enfim, com o facto do Torriense não ter instalações que proporcionem na cidade os treinos portanto, da formação e os jogos aqui em Torres Vedras, portanto afastou um pouco e a mística que havia perdeu-se um bocado. Isso vai-se reconquistar, portanto é uma questão de tempo, e penso que, e espero e desejo que o Virgílio Manuel Bagulho Lopes, que possa vir a ser de facto uma figura que daqui a uns anos se orgulhe do trabalho desenvolvido em Torres Vedras, e que todos os torrienses possam também ter como referência o Virgílio no trabalho que pode fazer, porque tem qualidade para isso, tem know-how para isso. Portanto, como disse o Virgílio, eu acho que ele, enquanto jogador, se destacou também sempre pelo facto de ser um líder, e todo o trabalho que fez no Sporting, obviamente, que é uma mais-valia para o Torriense. Em relação ao Nuno, penso que o Nuno só tem que se orgulhar, porque está num grande clube, e seguramente que este clube lhe vai proporcionar também todas as condições para que ele consiga atingir o nível por ele pretendido. Muito bem, estamos assim a fechar esta emissão da Hora Azul Grená, foi a última de 2019. Agradeço ao Virgílio Lopes o facto de estar presente esta noite. Foi um prazer, muito obrigado. Um ano de 2020 cheio de sucessos. O mesmo para o Nuno Campos, e que as tuas pilhas durem até ao final da época, que depois possam ser recarregadas durante o período de férias. Henrique Correia, uma vez mais, muito obrigado por nos emprestares um pouco da tua sabedoria, da tua enciclopédia de futebol. Fechamos assim este programa, o último de 2019. Foi um prazer estar consigo. Boa noite e até 2020. Hora Azul Grená, um programa sobre a atualidade do Torriense. À sexta-feira, em direto da Scoot Fan Store, 22 horas. Para ver na Scoot TV, ON FM e Torres Vedras Web. Hora Azul Grená, porque o orgulho do Oeste somos nós.